E aí galerinha, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Galerinha, vamos resolver hoje uma questão de eletrodinâmica, tá? Uma questão envolvendo aí associação de resistores, que foi uma questão que caiu na prova do vestibular da Unicamp primeira fase do ano passado, tá? Então se liga na resolução e se gostar da aula, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar essa aula e divulgar o canal do professor aí para seu colega, belezinha? Então vamos à resolução, galera. Gente, a questão fala o seguinte, ó, preste atenção. A diferença de potencial elétrico, U, tá, a famosa DDP, é proporcional à corrente elétrica I em um trecho de um circuito elétrico resistivo com constante de proporcionalidade dada pela resistência equivalente REC no trecho do circuito. Além disso, no caso de resistores dispostos em série, ó, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências. REC é igual a R1 mais R2 mais tananá, certo? A corrente elétrica IB, então gente, olha só, aqui temos uma corrente elétrica IB no trecho B, nesse trecho aqui, ó, no trecho B, no circuito abaixo, é 3 vezes maior que a corrente elétrica no trecho A. Deixa eu tirar essa marcação aqui para vocês acompanharem a leitura. A corrente elétrica IB no trecho B do circuito abaixo é 3 vezes maior que a corrente elétrica no trecho A, ou seja, IB sobre A é igual a 3. Quanto vale a resistência RB2? Se necessário, use π igual a 3 e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, aqui a gente tem uma questão que envolve aí a associação de resistores, tá? Uma associação de resistores, uma associação mista, tá? Tanto em série quanto paralelo. E o que ele está me dizendo aqui é o seguinte, ó, olha só, a gente tem aqui a bateria, né, a DDP desse circuito, tá? Que normalmente quem fornece a DDP é uma bateria, por exemplo, algum gerador, por exemplo, tá? Alguma fonte de tensão. E aqui a DDP total do meu circuito é 12 volts. Nesse circuito a gente tem 3 resistores, tá? 3 resistores. A gente tem um resistor RA, que tem uma resistência igual a 24 ohms. A gente tem um resistor RB1, ó, que tem uma resistência de 6 ohms. E a gente tem um resistor RB2, que não temos a resistência do resistor RB2. Ó. Vou colocar aqui uma interrogação. Não temos essa resistência, certo? No resistor A, pessoal, está passando uma corrente, estão vendo? Ó? No resistor A vai passar uma corrente aqui. E no resistor B1 e B2 vai passar uma corrente que eu vou chamar de corrente B. Esta questão está me dizendo que a corrente que passa lá embaixo, a corrente que passa no trecho B, ó, e B, é 3 vezes a corrente que passa no trecho A. Certo? É importante a gente saber isso. Ó. Então, a corrente que está passando aqui, ó, no trecho B é o triplo da corrente que passou aqui em cima no resistor RA. Tá? Então, guardemos essa informação preciosa, gente. Vamos guardar essa informação preciosa. A corrente que passa aqui embaixo, e B, é 3 vezes a corrente que passa lá em cima no resistor RA, certo? Gente, esses dois resistores aqui, ó, os de baixo, eles estão em série, tá? Eles estão em série. E a própria questão, dentro do enunciado, falou que quando a resistência equivalente é de um circuito em série, a gente simplesmente soma os valores dessas resistências. Ou seja, se eu quiser substituir esses dois resistores aqui, ó, por um único, que a gente chama de resistor equivalente ou resistor total, qual é a resistência desse equivalente? É a soma do RB1 mais o RB2, certo? Então, se eu trocar esses dois resistores por um único resistor, que é o equivalente, a resistência desse equivalente tem que ser a soma da resistência desses dois resistores, tá? Se a gente tivesse 3 resistores, somava as 3 resistências. Se a gente tivesse 4 resistores, somava as 4 resistências, tá? Então, se for em série, você simplesmente soma as resistências e encontra o resistor equivalente. Professor, mas eu não lembro que é uma associação em série. Gente, a associação em série
é quando a corrente que passa nesse primeiro for a mesma que passa nesse aqui. Tá? Quando todos os resistores ficarem submetidos a uma mesma corrente, você tem aí uma associação de resistores em série. Então, gente, ó, como é que ficaria esse circuito? Tá? Vou desenhar o circuito aqui novamente. Ó. Eu teria o resistor RA. Aqui embaixo eu teria quem? Ó? Aqui embaixo eu teria o resistor equivalente daqueles dois lá. Ó. Daqueles dois caras lá. Vou chamar esse cara aqui simplesmente de RREC, tá? Então, novamente, ó, quem é esse REC aí de baixo, gente? Ó? É a soma da resistência do primeiro resistor, né, o RB1, mais o RB2. Lembrando, pessoal, que a questão quer que você determine ó, qual é o valor da resistência B2, certo? Quanto é que vale esse RB2? Bom, agora que a gente tem o RA e o REC, a gente pode verificar que os dois estão como? Em paralelo, né? Ó, os dois estão em paralelo, só lembrando que aqui ó, a gente tem um fio, ó, aqui você tem, deixa eu apagar isso aqui, gente, deixa eu ver onde é que tá a borracha aqui, só tirar isso aqui, deixa a borracha, acho que não quer apagar, vamos lá, ó pessoal, aqui você tem a fonte de tensão, né, ó. Aqui você tem a fonte de tensão, você tem a bateria que vale 12 volts e aqui você tem um resistor RA, certo? Então nesse caso, ó, quando a corrente está vindo aqui, ó, a corrente está vindo, né, nesse sentido aqui, ó. Quando a corrente chega aqui, ela vai se dividir, ó, vai vir corrente para cá, certo? E vai vir corrente para cá, certo? Então, a corrente agora se dividiu, né? Então, a corrente não é a mesma, até porque a própria questão me falou que nesse trecho aqui, ó, onde eu substituí os dois resistores por um único, passa uma corrente, né, que é a chamada corrente IB, que essa corrente IB, ela é o triplo dessa, tá? A corrente IB, escrever aqui de novo, ela é o triplo, ela é o triplo da corrente que passa em A. A corrente que passa lá no trecho B é o triplo da corrente que está passando aqui, ó, nesse trecho A. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter aí a gente vai ter que determinar quanto equivale, na verdade, primeiramente, essa corrente. Não, dá para a gente fazer o seguinte, ó, o que eu vou fazer aqui, pessoal, ó. Como os dois estão em paralelo, tá? Como os dois resistores agora estão em paralelo, esses dois aqui, ó, estão em paralelo. Deixa eu botar aqui de azul. Esses dois agora estão em paralelo. Em paralelo, todo mundo está submetido à mesma DDP, tá? Em paralelo, todo mundo tem a mesma DDP. Então, eu digo o seguinte, ó. A DDP do resistor A é igual a DDP do equivalente aqui de baixo, tá? Desse resistor equivalente que a gente obteve pela soma daqueles dois anteriormente. Mas como é que a gente calcula DDP? DDP, a gente utiliza aí a lei de Ohm, né? A DDP, gente, ó, a DDP nesse resistor aqui de cima, a DDP nesse resistor de cima é RA vezes IA. Quem é a DDP aqui embaixo? A DDP do equivalente aqui de baixo é a resistência equivalente vezes IB, certo? É a resistência equivalente vezes IB. Ok, só que eu sei que IB é 3 vezes IA. Então, ó, REC é 3 vezes IA, ok? Ó. A corrente que está passando aqui, essa corrente IB, que passa nesse trecho aqui, ela é 3 vezes, né? IA. Eu só fiz o contrário, né? Botei o sentido da corrente no sentido contrário, gente.
mas não vai interferir em nada, tá, no resultado. Bom, então o que a gente vai fazer agora? A gente pode cortar esse RA, aliás, vamos cortar IA, IA, e aí vai ficar apenas o que, ó? Vai ficar apenas que RA é 3 vezes R equivalente, certo? Gente, esse RA é 24, né? Ó, 24 é igual a 3 vezes o REC. Então, esse REC é 24 dividido por 3. Quanto é que dá 24 dividido por 3? 8 ohms, certo? Então, o resistor equivalente aqui, ó, esse resistor equivalente, a sua resistência vale 8 ohms. Mas quem é esse REC, gente? Ó, o REC, eu disse que é RB1 mais RB2, né? Ó, é a soma dessas duas resistências aqui de baixo. Então, o REC é RB1 mais RB2. Então, o REC vale 8, o RB1 vale 6 e RB2 eu quero descobrir. Então, 8 menos 6 é igual a RB2. Logo, gente, nossa resposta dessa questão é 2 ohms. O resistor RB2, ó, esse resistor que está aqui, ó, a sua resistência vale 2 ohms. Aí, consequentemente, ó, se aqui vale 6, ó, aqui é 6 e aqui é 2, então o REC vale 8, né? O REC, a resistência equivalente, ó, é a resistência A dividido por 3, não é isso? Ó? 24 dividido por 3 vai dar 8, né? Ó. Então, consequentemente, onde tem menos resistência, passa mais corrente. Por isso que a corrente em B tem que ser o triplo da corrente que passa no trecho A, né? Se a resistência de A é 3 vezes maior que a resistência no trecho B, então, consequentemente, no trecho B vai passar mais corrente, vai passar o triplo do que passa lá no trecho A. Certo, gente? Então, nossa resposta aqui, ó, é 2 ohms. Resposta 2 ohms, letra A. Essa é a questão da Unicamp, uma questão aí bem interessante sobre eletrodinâmica, envolvendo aí a parte de associação de resistores. Belezinha, galera? Então, se você gostou da aula, dá uma força aqui pro professor, compartilhe essa aula, divulgue o canal do professor, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito e ficar sempre atento às próximas questões, que sempre eu coloco aí uma questão diferente para você se dar bem no seu vestibular. Valeu, galerinha, é isso, fiquem atentos até as próximas, aquele abraço!